Bom dia, pessoal. Hoje a Bom aula da dia. semana 4, não necessariamente a semana 4, mas a aula correspondente à semana 4. E eu vou compartilhar a tela aqui do meu Delphi. Tá vendo aí, Rubens? Tô sim. Ótimo. O que eu queria te mostrar antes da gente começar a aula, uma coisa que todo mundo pode usar depois. Antes a gente aprendeu a usar o write-ln usando os parâmetros que permitem formatação. E existe essa função format aqui, ó, né? Rapidão para a gente poder usar ela depois quando precisar, sem a gente focar muito, né? Sem gastar uma aula inteira só para isso. Esse format, o que que ele faz? Ele formata uma string. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei dentro de uma string, olá, usei essa diretiva aqui, diretriz, né? Essa macrozinha aqui, né? Percentual, e coloquei uma coisa logo depois, né? Vírgula, valor, dois pontos, de novo, uma macrozinha aqui, né? E alguma coisa depois. Onde a gente tem esse sinal de percentual e alguma coisa, eu estou indicando que eu vou passar esse valor como parâmetro para ele montar para mim dentro dessa string antes de sair. Como eu passei dois valores, esses dois valores, logo depois da vírgula, eu coloco num array, assim, ó, numa matriz, né? Dentro de sinal de abre e fecha colchetes, né? Eu coloco essas duas variáveis. Uma string e uma numérica, né? O S é o string, o X é numérico, uma tem o meu nome, outra tem o número 3, né? Então, aqui, quando eu quero que a variável que apareça seja uma variável string, eu uso um S também, ó, percentual S. Não é porque a variável chama S, não, tá? É só coincidência. E aqui, percentual D para trazer um valor inteiro, né? Um número, sem formatação. Poderia ser de outra forma essa formatação, né? Tem outros tipos de formatar, mas esses tipos são padrão. Tudo quanto é linguagem usa aqueles mesmos tipos, né? Por exemplo, tem número com casa decimal, normalmente se usa F, né? Float. E aí você pode definir coisas como, por exemplo, 0,2F. O que que isso significa? Né? Que ele vai colocar, aliás, perdão, ponto 2F. Acredito que é assim, não lembro certinho, tem que testar. Esse ponto 2 significa que são duas casas decimais. Zero, se eu não estiver enganado, ele preenche com zero essas duas casas decimais. Então, se eu colocar 0,6, né, por exemplo, ponto 2F, ele vai preencher com seis zeros à, à esquerda, né, igual a gente faz com um número. Então, 0,6D, né? Eu não tenho certeza se é isso, mas vamos testar aqui. E aí a gente faz um teste só para ver se isso funciona. Ó, do jeitinho que estava, o que que ele vai fazer? Olá, coloco o conteúdo da variável S, né, que era o meu nome, valor e o valor do número. Entendeu? Sim. Beleza. Então vamos só fazer um teste para ver se eu estou certo sobre, por exemplo, o preenchimento com zeros à esquerda. Vamos colocar 0,6 para ver. Olha, vamos colocar 0,4 para não ficar tão grande. Só para ver se ele preenche mesmo ou se eu estou errando o formato aqui. Errei mesmo, ele só colocou espaços. Depois, mais para frente, a gente vê certinho o que que é que ficou faltando. Mas ele deu quatro espaços, não sei se você notou, né? Ele só não preencheu com zero à esquerda. Mas, ok, isso aqui é para quando a gente quiser formatar vários valores, incluindo números e textos, e de repente fazer uma formatação que, se a gente colocasse, por exemplo, ok? Ó, teste rápido aqui, write LA, né? E eu colocasse aqui dentro S, por exemplo, né? A variável S. E definisse o tamanho que eu quero para ela, né? Por exemplo, 10 caracteres, né? 10 espaços, e depois colocasse o X, né? Com, sei lá, vamos colocar 4 igual ali embaixo. Olha só o que que vai acontecer quando a gente executar isso aí. Olha lá, o primeiro, ele vai alinhar para o lado direito o texto, tá vendo? Tem nove Sim. caracteres, né, a palavra, então ficou um caractere em branco do lado esquerdo, percebe? Sim. E às vezes, quando a gente quer fazer uma formatação, eu quero colocar à direita o número, mas o texto não.
Então, esse tipo de formatação não ia ser útil. Agora, usando o format aqui, né, a gente consegue determinar tamanho e tudo isso. Então, hoje é um primeiro, só uma pincelada nisso aqui. Depois a gente vê certinho os detalhes e eu trago o que que é que está faltando. Só para a gente saber que existe essa forma de se formatar a string e ela é válida não só para o console, né, para qualquer lugar. É aqui que a gente está casando ela com o WriteLN. Bom, vamos lá. Sobre laços de repetição, estruturas de repetição. Os laços de repetição, junto com as estruturas condicionais que a gente aprendeu na aula passada, eles são muito importantes para você construir recursos que vão passar por uma coisa ou por outra e interagir melhor com o usuário. Principalmente quando a gente está falando aqui em construir uma interface aqui no console com o usuário, eles são fundamentais. A primeira que a gente vai falar é o for. Existem três tipos. Eu vou colocar aqui no comentário, né? O for, while e o repeat. Então, qual a diferença entre eles? O for a gente utiliza quando a gente consegue prever quantas vezes eu vou precisar passar por aquela repetição. Por exemplo, eu tenho que ler uma lista de 10 nomes. Então, eu sei que são 10 vezes que eu vou ter que passar por lá. O for é útil, é bem interessante nessa hora. Posso substituir ele por um while, um repeat? Posso. Mas aí eu vou ter que fazer de um jeito, né? Escrever mais, não é tão enxuto ali o código, né? O for é o mais adequado para essa situação. While. While, aí eu vou colocar uma condição ali na frente e enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo aquilo ali. O repeat também. A diferença é que o while vai verificar a condição, se é para fazer ou não, antes de começar a execução. Enquanto que o repeat, ele vai executar a primeira vez e lá no final eu vou escrever um último que significa até, né, em inglês, até que seja executada até que seja atendida essa condição. Então, ele só vai verificar a condição no final. A primeira vez, ele sempre vai fazer. Então, são essas três diferenças nesses três laços de repetição. Eu vou colocar uma observaçãozinha aqui, mas isso vai ter na apostila, né? Vou colocar, como é que a gente coloca aqui? Previsível número de repetições. Até que, aliás, até que não. Enquanto, olha só que eu escrevi feio aqui. Enquanto condição for verdadeira. E o repeat até que a condição seja verdadeira. Primeira vez, sempre faz. Sim, dá para entender, né? Sim, Ok, então vamos lá. Vamos fazer um teste aqui com o for primeiro, tá? Vamos colocar aqui uma variável qualquer, né? Por exemplo, um i. Vou colocar aqui na frente, né? Só para a gente economizar a linha aqui. Do tipo integer. E aqui eu vou usar ela num for, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, for. E recebe o menor valor aqui, o valor inicial, low. Vamos colocar para ele começar de 1, por exemplo. Até quando? Até, vamos pensar aqui, 10, né? 10 vezes, que é a situação que eu usei como exemplo mais cedo. E aqui dentro, eu posso colocar um write-ln, por exemplo, para ele imprimir para mim. Valor, não, vamos colocar aqui índice, por exemplo, né? E aqui na frente, a gente põe o valor de i e vamos colocar ele alinhado à esquerda, vamos colocar aqui 3, tamanho 3, né? Só para ele imprimir isso aqui para a gente nessa quantidade de vezes e a gente conferir se ele fez o que tinha que fazer. E agora vamos colocar um readLN para ele aguardar a gente pressionar Enter quando chegar no final. Vamos testar? Olha lá. Entendeu aí, Rubens?
sim, Ó lá, índice, ele repete sempre igual, né? Porque é uma palavra fixa ali, a gente não está alterando. Ele repetiu 10 vezes, como a gente pediu, iniciando de 1 até 10. E o que ele imprimiu foi o próprio valor de i, que é o valor que a gente usou no for para fazer a contagem. Entendeu isso aí? sim. Ok. Se eu tratar esse valor de i de forma diferente, ele também vai aparecer diferente, já que eu estou usando a mesma variável i aqui embaixo. Então vamos pensar numa outra maneira. Vamos começar de zero ao invés de um e vamos ver o que acontece. Ele vai imprimir, pela lógica, um a mais, que é o zero que antes não tinha. Ele começou de zero, ou seja, a primeira posição não é mais um, a primeira posição é zero. Já viu isso em outros lugares, não viu? Já praticamente quase todo lugar você sempre começa com a posição zero. É, existe uma forma de se lidar com as coisas, né? A gente fala zero-based ou one-based, né? Se você vai baseado em zero, baseado em um, né? Se você vai iniciar por zero Uhum, ou iniciar por um. Tem até algumas funções, né, que usam zero ou um, mas nesse caso, a liberdade é sua, você define. Você pode começar, inclusive, de um número negativo, menos 5, por exemplo, até 10 ou até qualquer outro número que você quisesse. Olha lá, ele vai incrementando de um em um. Percebe? uhum, Posso também começar do 5 positivo. Olha lá o que aconteceria. Entendeu? sim, Tranquilo, né? Então, aqui não significa que o último número é a quantidade de vezes que vai fazer. Significa que vai sim. fazer até aquele número, né? É um E ele vai delimitador, né? começar isso. E ele vai começar de um número qualquer que eu vou escolher. Então, a facilidade do for, de se trabalhar com números iniciais e finais, me permite ter um dinamismo na hora de varrer alguma coisa, né? Fazer uma varredura dentro de uma lista, alguma coisa desse tipo. E aqui, lembrando, a gente está colocando o RetLN direto dentro do for aqui, porque é só uma linha que eu estou executando. Se eu quisesse executar mais que uma linha, né, eu ia precisar do begin e end aqui, início e fim. E assim, tudo que eu colocasse aqui dentro, ele resolveria também. Então, por exemplo, vamos começar aqui de 1 até 10, né? E aí a gente pode colocar 0, por exemplo, até 10, né? E não 1. Aí eu coloco o índice. E aqui embaixo eu posso escrever outra coisa, por exemplo, se quiser. Não é obrigado, tá? Dá para colocar o begin end e deixar uma linha só também. Não, não dá errado, não. Muitas vezes eu faço isso para quando novos programadores forem ler aquele código, não se confundir. Linha impressa. E aqui a gente põe, por exemplo, vou colocar assim, entre parênteses para ficar mais bonitinho, e mais um. E aí vamos formatar ela com 3 espaços. E vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele colocou 2 linhas para cada execução, tá vendo? No índice Uhum, zero, a linha impressa é a linha um. No índice um, a linha impressa é a linha 2. Entendeu? Mas ficou sim. feio, não ficou? Ficou estranho, né? Feio. Ficou feio. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar um ln, e vamos colocar aqui um tracinho. Aliás, um monte de tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu tirar essa coisa aqui. Não sai, olha só. Tudo bem, vamos colocar um monte de traço até o final. Agora vai sair, quer ver? Não, não tá saindo. Bug aqui do meu Delphi. Ali. Aí já ficou mais bonitinho, né? Você separa Sim, cada coisa, né? Ele correu ali por causa da barra de rolagem, né? Mas você separou cada bloco, cada coisa que foi feita pelo for com esse tracejadinho aí. Tranquilo? sim, Ótimo. Então, essa parte do for, né? Fechamos a ideia do for. Tranquilo até aqui, né? sim. Eu vou deixar comentado, então, para ele não ficar repetindo a mesma coisa. E vamos pensar um pouquinho agora no while. Vamos colocar aqui, usando a mesma variável i, só que vamos inicializar ela aqui com, por exemplo, menos um. Por que menos um? Porque
eu vou trabalhar de zero para frente, e se eu começar com zero, vai dar errado. E a gente testa isso depois. Olha só. While i maior ou igual a zero, faça, né? Faça alguma coisa. E aqui no meu begin end, eu posso colocar exatamente a mesma coisa que eu tinha feito aqui em cima. Só que nesse caso, o que acontece? Se eu não mexer no valor de i hora nenhuma, ele não vai incrementando. O for, ele incrementa para mim. Cada vez que ele passa, o i aumenta um no valor. Aqui ele não está fazendo isso. Aqui ele está mantendo o i do mesmo jeito o tempo todo. Então eu tenho que em algum momento mudar o valor de i. Vamos fazer o seguinte, logo que eu entrar, eu vou colocar que o i vai receber i mais, eu não vou colocar igual de cima, mais um, vou colocar mais dois. Na verdade, eu coloquei aqui maior ou igual a zero, mas maior ou igual a zero ele vai fazer só uma vez. E aí vai ficar ruim para nós. Vamos colocar 10 aqui. Depois a gente faz outro teste diferente. Perdão, tá errado o meu código. Ele não entrou hora nenhuma no while. Você percebeu o que que eu errei aqui? Sim, porque você colocou que o valor de i é menos um e dali você está falando se o i for maior ou igual a 10 e Enquanto ele menos for um não vai ser maior. maior que 10. Exato. Ele não é maior do que 10 já desde o começo, então Você não pode, vai se entrar. você colocar o menor ali, aí acho que ele vai. Isso, muito bem pensado. Sua lógica está correta. Vamos testar e ver isso aqui. Olha lá, agora ele fez. Então, o índice um, a linha impressa, foi a linha 2. Isso porque a gente não mudou, né, o cálculo. Mas não tem problema. Uhum, Dá pra gente entender o que ele fez. Então, ele fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Porque eu estou incrementando de dois em dois aqui, né? Então, isso, uhum, obviamente, muda tudo. Ok. A ideia aqui, né, o que eu pensei inicialmente, eu vou voltar depois para a gente trabalhar e a gente não vai necessariamente usar isso aqui dessa forma, tá? Eu vou deixar apagado aqui e comentado também. E aí depois a gente volta. Antes disso, a gente vai só falar um pouquinho sobre o repeat. Vamos lá. Repeat. Olha, ele preenche para mim um until true aqui, você percebeu? Aqui eu vou sim. repetir e eu vou colocar o que, né? Então vamos colocar aqui o mesmo right-ln. Opa, não copiei, deixa eu copiar ele lá. O mesmo do for ali em cima, por enquanto, só para a gente testar. E aqui também, né, eu tenho que colocar uma condição. Se eu deixar true, o que que vai acontecer? Lembra do if, o que que acontecia quando a gente deixava o true direto? Ele sempre ia entrar lá, não é isso? É, ele nunca ia ter uma condição concreta, né? De qualquer forma, a Exato. gente determina que ele vai parar uma hora. Isso, eu estou dizendo que sempre vai ser verdadeiro. Tanto aqui, quanto também no while aqui, se eu tivesse substituído uma condição aqui por true, ele ia fazer para o resto da vida. E aí o while ia se repetir eternamente, seu programa ia ficar travado aqui dentro. Percebe? Uhum, Aqui mesma sim. coisa, se eu deixar desse jeito, ele vai ficar Até travado. que, até que você determina, né, que ele vai receber falso. Vamos, por exemplo, você faz uma Exatamente. verificação até você perceber que ele é falso. Aí sim ele para. Então vamos colocar while i menor que 10. Aqui a gente pode, novamente, esse pedacinho aqui, a gente pode deixar lá fora do mesmo jeito que estava, né? E recebe menos um, porque aqui a gente vai incrementando o i. Vamos colocar dessa vez mais um mesmo, para ficar igual estava antes. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Índice zero, linha impressa um. O que mudou aqui no nosso repeat? Ele fez uma vez, enquanto i menor do que 10, até que i menor do que 10. Esse até que é que está me causando uma confusão. Tá percebendo? Sim. Até que i menor que 10. Vamos colocar aqui É até que i igual a 10. E vamos ver o que acontece. Agora ele foi, é não porque foi? na, é porque no primeiro laço ele já iria parar, né? Porque É, 2 é menor do que 10.
Isso. Então, a palavra muda tudo, né, na lógica, né? Se eu tivesse Sim. dizendo enquanto, então é para repetir enquanto. Agora, até é até que chegue lá. Então, é diferente, eu vou meio que usar de forma invertida a condição aqui também, assim como eu verifico no final. Agora, um exemplo bem basicão aqui, né? Vamos começar ele já com 10 aqui. O i já começou com 10. Se fosse um while e eu estivesse colocando aqui o while i igual a 10, né, ele ia entrar a primeira vez e ia ficar repetindo, porque o 10, bom, ia ficar repetindo se eu não colocasse o i mais um, né? Aí assim que o i recebeu o i mais um, ele não ia fazer mais, né? Porque ele ia mudar. Uhum. Mas se eu não tirasse, não colocasse o i mais um aqui, ele ia ficar 10 o resto da vida e ia ficar repetindo. Aqui é a mesma E coisa. isso ia Se eu causar um belo problema de memória. Isso, ia fazer um travamento ali. Aqui, mesma coisa, se eu tirar o incremento, ele vai fazer isso. Mas nesse caso, eu estou mudando o valor logo aqui no começo. Quando ele chegar aqui embaixo na primeira vez, ele já não é mais 10. Então, ele já não vai fazer mais. Só que a primeira vez, ele vai fazer de todo jeito. Se fosse um while e por acaso, né, ele não tivesse 10 no começo, né, ele não faria aqui no começo. Vamos lá. Não faria a primeira vez. Isso vai ficar mais claro depois em outro tipo de exemplo. Até que o i seja igual a 10 nunca vai acontecer, percebe? Já está Perceba. enorme. Eu vou parar com Ctrl C. Ctrl C serve para eu interromper. Por quê que isso aconteceu? Porque logo no começo ele já mudou. Deixa eu fechar Porque aqui. logo no começo ele já foi 11. Isso, ele já mudou. Então, vamos fazer uma coisa diferente aqui, né? Vamos tirar isso aqui. Eu falei que ele ia repetir, né? Eu falei errado. Também estou pensando errado. É que a gente se confunde nesse negócio aí. Ó, a primeira vez ele fez e parou. Percebeu? Porque ele já é Percebi. igual a 10, mas ele não vai mudar. Então, se fosse Da o mesma while, forma, ficar repetindo o da resto da mesma forma que se tivesse ali, né? Se você colocasse o valor de 9, aí ele iria repetir também só uma vez. É. Uma coisa interessante aqui que eu queria fazer, vou deixar tudo aqui, né, comentadinho. Vou deixar o i iniciando com zero, para a gente ter alguma coisa. Né? E aqui embaixo, né, a gente vai usar agora. Eu não vou, eu não coloquei nada no while, mas tudo bem, depois vocês olham na apostila, vai dar certo. Eu vou colocar o repeat. Vamos usar o repeat. Vou nem colocar lá embaixo, não. Vou usar nesse mesmo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, vamos escrever uma espécie de menu. Vou tirar essa informação aqui e vamos colocar assim: escolha uma opção. Né? E aí na primeira linha aqui embaixo, a gente coloca a opção escrever algo. E aí eu coloco um indicador aqui na frente, né, para o cliente não, para o usuário, né, pode ser nosso cliente ou não. E aqui vou colocar zero para sair. E agora a gente pode usar esse esse trequinho aqui em cima também, só para ficar separado. Não, vamos usar só em cima, melhor. E aqui, until i diferente de zero. Enquanto for diferente de zero, ele vai ficar repetindo isso aqui. E aqui embaixo, eu vou ler o valor. I de ln, i. Vou ler o valor de i, para ele preencher alguma coisa. Se ele colocar, então vamos colocar um se aqui, ó. Se i for igual a 1, então, o que que eu faço? Write ln algo. Besta, né? Mas é isso. E se não for igual a 1, então ele não vai fazer nada, né? Vai entrar lá na próxima verificação. Até que. Vamos ver o que isso faz. Olha lá. Escolha uma opção. Algo. Hum, e depois saiu. Ele não repetiu de fato. Percebeu? O que a gente errou aqui? Sim.
Onde foi o erro? Ele não repetiu no ano. Onde o i diferente de zero. Enquanto o i for diferente de zero, ele deveria ter repetido. O i era igual a 1. Ele escreveu algo. Mas de alguma forma, ele não continuou fazendo o que era para fazer. Vamos ver o que que é que está de errado nisso aqui. Alguma coisa está estranha. Vamos colocar direto zero para sair. Não saiu. Zero de novo. Não saiu. Um, algo, e então saiu. Percebe? Tá, a De gente novo é a colocou que lógica. quando for diferente de zero. No caso, ele tem que ser quando for igual a zero. Porém, a gente vai ter um probleminha Porque, aqui. porque de Porque novo, lá eu em estou cima a gente pensando. colocou o i. Não, mas a Bom, gente vai ter um problema porque lá em cima o i tá igual recebendo zero. Aí ele isso, já vai cair como true. não vai ter esse problema, não. Pela lógica, não. Aqui, de novo, o erro foi porque a gente pensou como while, né? Enquanto Uhum, for igual, for diferente de zero. Mas nesse caso não é enquanto, é até que, né? Até que i seja igual a zero. Porque quando i for igual a zero é para sair. Só que aqui, quando ele entrar, ele vai fazer a primeira vez. Se ele fizer a primeira vez, ele vai ler o valor de i aqui. Se ele ler e não for zero, então ele vai chegar aqui diferente de zero. Percebe? De percebo. novo, é a ideia do repeat contrário do while. Vamos lá? Vamos lá. Primeira vez. Um, algo. Agora sim, ele mostrou o que eu queria. Um de novo. Um de novo. Agora zero. Então ele saiu. É porque tem dois read ali. Percebeu? Sim. Rapidão. Vamos ver se dá tempo da gente, nesse vídeo ainda, fazer a mesma coisa com o while. É igual você falou, né? A gente usando tanto que a gente utiliza o while, a gente meio que na questão da lógica ali, a gente praticamente passa o valor que era para o seu while, né? Do Eu until. vou verificar o while i diferente de zero, e nesse caso, eu vou ter que mudar o valor de i. E aqui vai ter que receber alguma outra coisa. Vamos começar com menos um, por exemplo. Porque senão ele já vai ser Uhum. diferente de zero logo no começo, que é a sua preocupação antes, né? Uhum, que ele tá recebendo zero lá em cima. É. Percebeu que o repeat não tem begin end? Sim, porque no caso ele já seria uma cláusula específica, né? Ele vai fazer a É porque repetição e quando ele cai no o until já dele, era. né, já delimita o final dele, então ele vai fazer tudo que está lá dentro. Igual acontece com o try também, que a gente não estudou no curso, mas você já viu ele em outros momentos. Vamos lá, O escolha uma try opção, exception. escrever algo, né? E aqui, Uhum. ele, se for um, ele escreve e volta lá para cima. Vamos só ver o que isso faz, usando o while. Opa, algo. Dois, por exemplo, né? Não era para fazer nada, não vai escrever algo. Zero, e aí ele espera finalizar. Percebeu? Sim. Tem alguma dúvida? Não, pior que não. Eu tinha muita dúvida sobre o repeat, né? Mas ficou bem mais Agora ficou específico claro, agora. né? Ainda mais Ficou, aham. quando a gente fez, deu erro, né? E aí a gente entendeu o Uhum. porquê. Quando a gente entende o porquê, fica mais fácil. Vai ficar gravado, né? Depois eu subo lá de novo no canal. E aí, e tem uma apostilinha também, né, que eu vou mandar lá pro GitHub e mando também no WhatsApp. Certo. Por hoje é isso. A gente viu então as três formas de se usar os laços de repetição. Lá na frente, a gente vai construir alguma coisa um pouco mais bacana ali, né? Usando todas essas coisinhas que a gente pegou, né? Um pedaço disso, um pedaço daquilo, né? E vai construindo uma coisa maior, né? De pedacinho em pedacinho, a gente vai construindo uma coisa grande. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, eu vou encerrar a gravação e eu continuo contigo depois quando cair aqui o sinal, continuo contigo no WhatsApp, né? Para te mandar os detalhes. Fechado. Onde é que eu encerro a reunião? Que beleza, hein? Tô achando de eu encerrar a reunião. Acho que lá embaixo tem uma questão chamada leave, eu acho. Pra mim tem uma portinha, um cara andando pra uma portinha. Deixa eu interromper o compartilhamento, ver se vai. Aqui, apareceu. Na hora que interrompe o compartilhamento, aparece aqui no encerrar. Valeu! Valeu.